Vamos ver se eu consigo puxar ela. Aqui, vamos ver. Ver se ela passa, não passa, não foi. Deixa eu ver aqui de novo. Ah, agora acho que ela veio. Vamos ver. Veio. Ok. Todos estão vendo minha tela aqui, tá tudo certinho? Quem puder mandar um certinho para mim aqui, só para a gente iniciar. Ok. Então, eu vou convidar a todos para a gente fazer mais uma oração. Aqueles que puderem, fechem seus olhos. Aqueles que puderem também, vamos colocar de joelhos para pedir mais uma bênção de Deus. Pai amado, aqui colocamos a nossa vida em tuas mãos mais uma vez neste momento. Suplicando, ó Pai, a ti, a presença do teu Santo Espírito em nosso meio, a presença do teu Santo Espírito abrindo a nossa mente, para que possamos entender, ó Pai, a urgência, para que possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem revelado a nós. Te agradecemos por esses momentos, por esse sábado maravilhoso em tua presença. Desde já, ó Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas, nossos defeitos de caráter, e que mais uma vez o Max, ó Pai, aqui diminua e o Senhor cresça em nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Seja Amados, você. tá. Amados, hoje a palestra, então, como comentei para vocês, é um pouquinho sobre a nossa vida. Como tudo começou há 18 anos atrás. Dia 26 agora de outubro, eu e minha esposa completamos, então, 18 anos de casados. E pela graça de Deus, a maior parte desse tempo vivendo no campo, como um sonho, como eu e ela tivemos. Só para se apresentar, eu sempre vivi no campo e sou de família, de linhagem, de família de agricultores. Agricultores que sempre plantaram orgânico. Para vocês terem uma ideia, o meu avô, ele teve 21 filhos. Olha só, hein? 21 filhos. Desses quais ele todos sustentou vida no campo. Às vezes as pessoas falam que é difícil sustentar, eu sei que é difícil mesmo, mas o meu avô, ele sustentou 21 filhos, ou seja, eles eram em 23 pessoas, somente com agricultura e agricultura orgânica. Ele era apelidado de o velho do saco, porque ele sempre vivia com sacos nas costas, sempre cheio de alimento, e ele produzia, e para a época dele, ele era uma pessoa muito revolucionária, porque ele era chamado do velho do saco sujo, porque o saco dele sempre vivia sujo de terra, mas também porque ele usava a agricultura de um modo diferenciado. Enquanto muitos faziam a monocultura e capinavam, deixava tudo limpinho a roça, ele sujava a roça com folhas, no caso, partes verdes ali, colocando aveia, né, nabo e assim por diante. E só para passar para vocês, que o meu avô, ele veio falecer com 94 anos, com muita saúde. Minha avó também com 93 anos. E por parte também de pai, são 11 filhos, também todos vivendo na roça. Ou seja, a família é enorme e todos de agricultores, ou seja, todos vindo desse processo de plantio. E só que a minha esposa não, né? A minha esposa, já por outro lado, sempre foi de cidade. Os parentes dela sempre vieram de meu sogro do Paraná e ela, os parentes dela de Joinville. Então sempre cidades. Porém, a minha família é de agricultores e a gente se achou no meio desse caminho, né? Deus nos conectou. E pela graça de Deus, hoje já estamos vivendo, eu e ela, né, no campo, cerca de 11 anos, vai fazer 12 anos, produzindo praticamente todo o nosso alimento. Então aqui é um pouquinho da nossa vida no campo, testemunho e fé. Até no final, eu vou contar relatos para vocês também de anjos que a gente teve aqui no sítio, e demais coisas aí que ao longo dessa palestra. Então vamos lá, vida no campo e testemunho. Vocês vão ver que todas as fotos, todos os slides têm uma mensagem, ou das minhas filhas ou nossa, de colheitas, mostrando que é possível viver no campo com fartura, simplicidade, fartura e produzindo o próprio alimento. Para vocês verem, essa gatinha que a Maria está ali alisando, ela tem cerca de, indo para 22 anos de idade. Também, a maior parte da vida dela no campo. Olha que benção. Eu sei que é difícil uma gata viver toda essa época,
mas ela vive com nós até hoje. Imagina só eu e a Dani, já estamos 18 anos juntos, então uma gatinha que vive todo esse tempo, né? O apelido dela é Nega, mas o nome dela original é Mintak, em homenagem às Três Marias, ou seja, o cinturão de Órion, tá bom? Da constelação de Órion. Bora lá. Amados, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é o que eu compartilhei também ontem, é: o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O propósito de Deus é que o homem não viva na cidade, e sim no campo. Desde o início é sempre cuidar e lavrar do campo, ou seja, colocar a mão na terra, se envolver com a terra, se envolver com a natureza, produzir o seu próprio alimento. Aqui, quando eu e a Dani começamos a namorar, a única coisa que nós tínhamos é essa Calói 10. Quem é da antiga aí vai lembrar essa Calói 10 aí de ferro, não é as calóis que hoje tem, né, com aço e tal, e fibra de carbono e tal. Não, era a raiz mesmo, essa Calói 10, ó. O pessoal dando certinho porque lembra disso. Então essa Calói 10 raiz era a única coisa que eu e a Dani tínhamos. Então, perguntasse para o Max e Adão, como é que vocês começaram? A gente começou com a Calói 10. Eu falo isso porque muitas pessoas hoje têm inúmeros outros benefícios, já tem casa, tem carro, e muitas vezes tem medo de dar um passo em frente, de morar no campo. Nós, logo quando a gente começou a namorar, eu e a Dani, começamos então a juntar dinheiro, a juntar valores, e a única coisa que a gente tinha, que eu levava a Dani para o trabalho e buscava ela, era numa Calói 10, e eu comentei até com ela, né? O sinal de Deus para mim, que a pessoa que andasse comigo de bicicleta, no caso, na garupa e tal, né? Era um sinal que era a esposa para mim casar. Não preciso dizer que a esposa andou muito tempo comigo, né? Na Calói 10. Então foi um sinal de Deus para mim que a Dani realmente era a esposa que Deus tinha separado. E eu louvo a Deus por isso. Logo depois, o tempo ele foi passando e nós, então, juntando esses valores. Aqui eu já vou abrir uma brecha para você que quer ir para o campo. Nós, quando tivemos o desejo de ter as nossas coisas, a primeira coisa que a gente fez foi avisar a família, os parentes: olha, esse ano ou ano que vem, a gente está juntando valores para um projeto nosso, e a gente quer muito realizar esse sonho. E a gente falou para as pessoas: ó, esse ano a gente não vai conseguir dar presente de Natal, presente de Páscoa, embora alguns não deem esses presentes, mas a gente avisou a família: ó, esse ano a gente não tem como dar presente imagina o tamanho da família, né? E amigos e tal, a gente não tem como participar de amigo secreto, de dar presente de aniversário esse ano, e ano que vem a gente vai focar totalmente no nosso sonho, que era viver no campo. Mas até então, Deus tinha colocado no nosso coração de construir uma casinha na cidade. Vocês estão vendo a primeira casa do sítio Vila Verde, há 18 anos atrás, na cidade de Parobé, Rio Grande do Sul. Esse bairro é um bairro, na época ali era um bairro até mais, não sei se tranquilo, mas era um bairro mais barra pesada, e a gente conseguiu então um terreno de 11 por 22. Esse era o nosso terreno, 11 por 22, sendo pelos quais a casa estava inserida, e esse era o primeiro carrinho que a gente conseguiu, um Celtinha na época, e a gente estava muito feliz, com a casa paga, com o terreno pago, com o carro pago, e vivendo a nossa vida conforme Deus tinha planejado para nós. Até então, eu sempre fui da vida do campo, eu sempre fui do mato, e nunca tinha morado na cidade. A minha esposa, ela já estava acostumada, mas para mim foi um susto quando eu comecei a dormir na cidade e ver o barulho, e ver o tendel, que a gente fala aqui, né? Ou seja, a muvuca, as pessoas chegando de noite, da madrugada, e caminhão toda hora, e carro passando, e gente dando tiro, e gente com som alto, tudo que é tipo de som. Para mim foi um susto, porque eu sempre fui acostumado a viver no campo, onde só tinha o barulho dos passarinhos. O máximo do barulho à noite era do urutau, né? Essa ave fazendo esse barulho, o máximo, ou da noiva da noite, né? Que a gente brinca que é a coruja, o máximo. Fora isso, não tínhamos barulho, a não ser do galo cantando, mas com a cidade era totalmente diferente. E é interessante que Deus ele foi colocando no nosso coração gradualmente, e conforme mesmo eu sendo adventista de berço, né, a gente não tinha aquele desejo, a família não tinha aquele desejo de estudar profundamente o Espírito de Profecia. Mas Deus ele foi colocando no nosso coração, através da palavra de Deus, através da Bíblia, alguns textos. E eu quero compartilhar com vocês Mateus 6, 22 e 23. Preste atenção nesse detalhe aí, queridos. Nesse texto aqui, se você puder, tiver a oportunidade, anotem eles, que eles são muito importantes. Inclusive, eu uso esse texto aí para falar sobre novelas, filmes, seriados, desenhos. A gente tem uma palestra muito legal para jovens e adolescentes,
crianças que a gente tem feito aí no Brasil afora, né? E olha só, olha que interessante, os olhos, eles são a candeia do corpo, ou seja, são o movimento do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, olha que palavrinha interessante, mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu comecei a olhar isso e comecei a analisar o ambiente onde estávamos inseridos, que era, como falei para vocês, era muita música, era muito som alto, era pessoas gritando, tinha um vizinho que chegava de noite para não ser assaltado, ele dava tiros para cima, e a gente acordava no meio da madrugada apavorado, com tiro para cima. E também, sem falar os outdoors, sem falar toda a poluição sonora e tudo, eu disse, poxa, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Como é que a gente, nesse ambiente inserido, como os nossos olhos podem ser bom? Não tem como. E isso eu faço esse apelo para você, amado, que você ainda que mora na cidade, como seus olhos podem serem bons, ou ser bom, sendo inserido nesse ambiente onde que tudo indica para, né, para a pessoa gastar cada vez mais, ou até mesmo um apelo para a sexualidade, e assim por diante. Não tem como, amados. E Deus, então, ele foi colocando no desejo do nosso coração de fazer essa mudança gradualmente. E olha só que interessante, um dia a gente se deparou, a gente queria ter filhos, e a gente começou a ler, então, o Lar Adventista. Olha que interessante. E ali fala o seguinte, devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes. Qual que é a instrução que Deus ele fala para nós? Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas. Eu dou uma pausa aqui, nós morávamos nesse terreno e nós tínhamos vizinho dos lados, atrás, na frente, ou seja, nós estava tomado, nós estava apertado, apinhado ali. E eu ficava pensando, poxa, onde as casas não são aglomeradas. E aqui abro um outro parênteses também, que às vezes as pessoas querem ir para a zona rural com várias famílias, amigos, né, e família, e também, em vez de ter um espaço de pelo menos, sei lá, 100 metros entre uma casa e outra, não, vão lá e o quê? Colocam as casas um do ladinho do outro. Deus já pede, mesmo que você saia, as suas casas não podem ser aglomeradas. Isso é uma dica muito importante para você ter sucesso na vida no campo. O meu sogro e minha sogra, eles moram com a gente aqui, depois vou contar o relato deles, e eles moram cerca de quase 100 metros para baixo. Tudo que eles fazem lá, a gente não escuta, tudo que a gente faz aqui, eles não escutam. Isso é muito importante para cada família ter a sua privacidade. Então ele fala, onde as casas não são aglomeradas, e onde estareis livres das interferências, ou seja, da interferência dos inimigos. Então, mais uma vez, Deus colocando no nosso coração que a gente devia, então, sair das cidades e ir para a zona rural. Aí, queridos, vocês estão vendo o primeiro plantio do sítio Vila Verde. Oh, glória! Eu louvo a Deus, né? Porque Deus ele vai nos mostrando gradativamente e conforme a gente vai acatando, né, essas verdades, ele vai colocando mais verdades. Eu vim numa família, é claro, que por mais que meu avô, algumas famílias plantavam coisas diferentes, ali a gente começou então com a monocultura. E eu fico olhando hoje para esse solo ali, todo degradado, para esse solo todo exposto, sem nenhuma cobertura de solo, sobre nenhum manejamento e tal. E mesmo assim eu era feliz. Então eu falo para algumas pessoas que as pessoas têm que começar de 1.0, às vezes a gente fala começar do começo, né? Mas começar de 1.0, isso é primordial. E não tenha vergonha disso. As pessoas às vezes entram em contato comigo pedindo assessoria e elas têm vergonha de mostrar isso. Eu falo, gente, não tenham vergonha, mostrem tudo. A gente precisa começar do início. E o Sítio Vila Verde começou assim, dessa forma, gente, olha só. E mesmo assim Deus nos abençoou que a gente começou a produzir o nosso próprio alimento, mesmo num terreno de 11 por 22, com a casa em cima, com algumas frutíferas em cima, e essa era a nossa primeira horta. E olha que interessante, Deus ele foi dando mais luz, e a gente foi acatando mais luz, a tal ponto que as hortinhas elas foram crescendo, e vocês podem notar aí, olha como é que eram os fundos do sítio Vila Verde. Nós tínhamos, então, agora eu comecei a ver, eu vi que a água começou a bater no solo, e ela começou, então, a lavar esse solo. Então eu comecei a fechar esse ambiente e começou a dar resultado. Olha a minha primeira frutífera aí, eu tinha um pé de acerola à esquerda, um pé de laranja do céu ao centro, porém o que faltava nesse pé?
Eu olho já aqui, eu já fico, Senhor, como é que tu teve tanta misericórdia comigo? Olha só, o pé já tinha até um pé de mato nascendo ali, ou seja, o pé de acerola e o pé de laranja estavam também completamente expostos. E mesmo assim, Deus nos agraciou produzindo. Esse pé de acerola produziu muito, o pé de laranja também produziu. A gente tinha ao fundo ali, no caso, milho, que a gente tinha conseguido na época, um milho crioulo, vindo lá do Haiti, e a gente já estava fazendo os primeiros testes. É o que eu digo para você, você está inserido em qual ambiente hoje? Se é na cidade, se é no campo, não importa, mas se for na cidade, até mesmo em apartamento, procure achar ambientes para você fazer esses beta testers, ou seja, esses testes da terra, plantando conforme você consegue. Aí sim você vai estar mais preparado para o campo. Olha que interessante. Essas foram as primeiras colheitas do sítio Vila Verde. Eu louvo a Deus por isso, amados. Não para engrandecimento próprio, mas para engrandecer o nome de Deus. Aqui nós temos maracujá azedo, né? Ali na época, alguns maracujás até eu vejo ali bem enrugadinhos, né? Sendo atacado por pragas e tal. Se eu começar a analisar as folhas ali, eu já vejo qual a deficiência. Mas mesmo assim, gente, tirando as deficiências e tudo, Deus nos agraciou. A gente começou a colher abóbora, a gente podia fazer a nossa própria chimia, muito especial, ou no caso, a vitaminas e assim por diante, do próprio lugar onde nós estávamos inseridos. A gente começou a fazer testes ali com flores e com plantas medicinais, misturando elas, e assim a gente foi, então, desenvolvendo o nosso caráter, ou nos aprimorando para estarmos vivendo no campo. Aí, queridos, Deus então nos mostrou o sítio Vila Verde. Amados, a gente procurou durante muito tempo. Na época a gente começou a vender tudo. Deus mostrou, sair das cidades, vamos para o campo. O que a gente fez? Vendemos a casa, vendemos o carro, vendemos todos os nossos móveis, fomos morar de favor com meu sogro, com minha sogra, durante ali cerca de 2 anos, num quartinho que era, eu até brinco, né, o sítio Vila Verde, né, depois ele passou para um quartinho de 2,5 por 3,5, era o quarto que a gente tinha todas as nossas coisinhas que a gente guardou. Quase vendi até meu cachorro. Uma pessoa um dia chegou para comprar as coisas, olhou para o meu cachorro, que eu tinha um linguiça muito bonito na época, e na época ele ofereceu R$ 1.500, gente. R$ 1.500 há 18 anos atrás era muito dinheiro. E eu tremi na base, eu disse, será que eu vendo? Eu disse, não, não vendi. Ainda bem que eu não vendi o nosso cachorro, né? Mas na época a gente tinha vendido até mesmo as nossas alianças. As pessoas olhavam, Marcos e Dani, vocês estão se separando? Porque vocês estão vendendo tudo? Eu disse, não, nós temos um sonho e nós estamos em busca desse sonho pela graça de Deus. Então nós orávamos, jejuávamos direto, pedia toda santa quarta-feira, brincando, né? Inclusive, na parte da lição, no sábado, no Santo Sábado também, a gente pedia, gente, ore pela gente, a gente quer ir para o sítio, a gente quer ir para o campo. Eu brinco com a Dani que quando a gente falou que a gente comprou a terra, eu creio que até os vizinhos, ou os vizinhos não, né? As pessoas da igreja soltaram até foguete, né? Brincadeiras à parte. Porque toda quarta-feira a gente pedia, gente, eu quero ir para o campo. E eu pedia para os amigos orarem, e eu faço esse apelo também a vocês. Vocês têm esse desejo? Peça para a família, coloque nos grupos de amigos, peçam, façam correntes de oração, mas supliquem ao Senhor, e Ele vai abrir o caminho para vocês. Conforme Ele vai abrindo o caminho, vão. E olha só, olha que interessante aqui, minha sogra, minha esposa, no caso, a primeira vez entrando no sítio Vila Verde, que era só mato e capoeira, e esse texto aqui, não considereis privações quando forem chamados a deixar as cidades e mudar para o campo. Há ali ricas bênçãos à espera daqueles que se apropriam. Ou seja, Deus, ele quer te dar uma bênção, Deus, ele quer te dar riqueza. Ele fala por vezes, vez após vez, vai para o campo, produz seu próprio alimento, ali há riqueza, ali há bênção. Mas o que as pessoas fazem? Cidade. Acostumado com os fast food, acostumado com os shoppings, acostumado a viver apertado, acostumado a viver naquele ambiente de loucura, de esteira, que eu brinco, que Satanás coloca uma esteira que a pessoa tem que estar sempre produzindo. Amados, Deus quer que você viva bem no campo. Ah, Max, mas no campo o mato cresce. Ah, Max, mas no campo a gente precisa trabalhar muito. Eu sei, mas Deus, ele quer o que? Moldar o seu caráter. No campo você consegue fazer isso em inúmeras formas. É saúde, é bênção. A gente precisa confiar na palavra de Deus. Nosso sítio ele não tinha nada. Depois de andar com a bisa, a gente tinha uma bisa, andou por tudo que é lado. E Deus nos agraciou a tal ponto que a pessoa que comprou, que ficou com a nossa casa, ela diz assim, eu vou deixar vocês morando na casa de vocês, até a gente conseguir vender essa casa, eu tentando vender minha própria casa para outra pessoa, enquanto isso a gente estava construindo no nosso sítio.
Gente, queridos, Deus nos agraciou com o sítio Vila Verde, riquíssimo em água, a terra, então, um espetáculo. Embora a gente achou, quando a gente conseguiu o sítio Vila Verde, ela estava um pouco degradada, porque as pessoas só faziam monocultura em cima, e Deus nos agraciou até mesmo com água. Encontramos água do ladinho da nossa construção, e esse, queridos, era o tamanho da nossa casa no início. Era uma casa de 5 por 5, era isso. E muitas vezes as pessoas querem ir para o campo, querem ter, né, querem ter uma mansão. Gente, tem uma casa de uma forma mais simples possível. Vocês vão agradecer depois, porque é mais fácil de limpar, é mais fácil de cuidar, é mais fácil de fazer manutenção. Essa coisa de ter casas enormes, casas grandes, muitas vezes é só para a gente começar a entulhar coisa para dentro. Deus, ele quer que a gente viva na simplicidade e comece de algum ponto. E aí está o começo, então, do sítio Vila Verde, amados. Olha eu aí, faceiro, gente. Né, há 12 anos atrás, catando pedra, e nós só tínhamos aos domingos para fazer o nosso sítio. Ou seja, no sábado a gente focava em igreja, ou seja, focado, né, para essa parte espiritual, e no domingo o pau velho pegava desde as 5 da manhã até as 8 da noite. Então, amados, olha a foto da Dani, a facerice dela, quando ela colheu o seu primeiro cacho de banana. Gente, isso não tem preço. Eu até brinquei com ela, nós precisamos fazer um quadro dessa foto, porque foi o primeiro fruto que a gente colheu do sítio Vila Verde. Olha a facerice dela, gente. Olha o sorriso dele lado a lado. A gente precisa, manter esse amor, esse carisma, ou seja, esse primeiro amor, mesmo estando vivendo há vários anos no sítio. A gente precisa ser grato a Deus por cada colheita, por cada colheita de frutos, de hortaliças. E muitas vezes a gente colhe qualquer coisa e fica, colher um pé de alface. Não, louve a Deus por um pé de alface, foi Deus que te deu essa bênção. Olha só a primeira colheita do sítio Vila Verde. Lembra daqueles milho que a gente fazia o teste lá atrás? Pois bem, a gente plantou lá na cidade, colheu ele, separou as espigas, e aqui, queridos, estavam já sendo replantados no sítio Vila Verde. Claro que hoje eu olho para essas espigas de milho e eu vejo que a gente colocou muito nitrogênio no solo, as espigas estão um pouquinho para fora. A gente olha hoje esse pepino e começa a dar risada porque falta água nesse pepino, falta cálcio, falta boro, mas mesmo assim era a nossa colheita e a gente estava feliz. E a gente louva a Deus por cada colheita. Olha só os mamões, né, aqui do Rio Grande do Sul, os mamão gaúcho que a gente chama, né? E a colheita também. E eu louvo a Deus porque a gente tinha, então, colheitas de frutos, uma após vez após vez. E é isso, queridos, que eu quero mostrar para vocês. Olha que interessante como é que era o nosso sítio logo quando começou. Era apenas mato, era apenas capoeira, tinha muita braquiária, tinha muito carmeirão, tinha muito capim-elefante. E as pessoas às vezes falam comigo, mas Max, meu sítio está tomado disso. Siga firme, persista, insista, nunca desista. Porque é chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, se ele abrir o caminho para você, vai, meu querido, se joga. As pessoas então devem o quê? Devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para um campo, devem os pais procurar um lugar apropriado, quando os seus recursos o permitam. Ou seja, se você tem condições, vá para o campo, não tem condições, siga orando e economizando. Economize, amados. Pare de dar aquela saidinha todo final de semana, procure rotas alternativas. Eu e minha esposa, nós íamos para o parque, ia para outros lugares gratuitos, ia lá de bicicleta, ia de motinha, parava lá e apreciava aquilo, para não precisar estar gastando. Às vezes os amigos nos convidavam e diziam, olha amigo, a gente está juntando valor para ir para o campo. E eu vejo pessoas hoje que querem ir para o campo, mas gastam em coisas supérfluas, começam a comprar coisas que não precisam. Como é que vai para o campo desse jeito? Deus, ele quer que a gente ande o quê? Na linha também, economize, seja uma pessoa mais firme, mais segura. Então, embora a casa possa ser pequena, lembra vocês da nossa casa no início 5 por 5, haja contudo terra suficiente para que possa ser cultivada. Ou seja, Deus te mostrou que é isso, vai, meu irmão. Apesar da casa ser simples, vai também. Mas através dessa simplicidade, Deus quer moldar o seu caráter. E olha como é que era antigamente, gente. E eu fiquei pensando, poxa, a gente quer ter filhos, eu e a Dani. Como é que a gente vai ter filhos na cidade, nesse ambiente inserido? No momento que a gente ter filhos aqui, vai ser mais difícil a gente ainda conseguir ir para o campo. Então a gente orava a Deus e clamava ao Senhor. Eu vou mostrar para vocês, olha como é que era a primeira casa do sítio Vila Verde, e logo que a gente montou essa casa sem janela, sem porta, a gente veio morar para cá.
a gente se tocou, a gente a gente não bebe chimarrão, mas é uma expressão aqui do sul que é com mala e cuia, não é mesmo? Ou seja, com tudo que tinha. A gente pode dizer com mala e cachorro e gato, que na época a gente tinha, né? E a gente veio para cá. E é assim, eu vou contar um relato para vocês. A primeira noite que a gente dormiu, era um junho aqui, era frio, mas muito frio. A gente não tinha nem colchão, a gente tinha um colchão inflável na época. Chegou lá pelas 3 horas da manhã, era tão frio que eu e a Dani, nós estávamos com roupa no corpo, tapados, e nós batia queixo. Nós levantamos assim na madrugada e pegamos tudo que era toalha de mesa, toalha, o pano que tinha em cima do sofá, pegamos o cachorro, botamos junto o gato, todo mundo para dormir junto, para tentar se aquecer, porque o vento ele entrava, a gente só tinha umas cortininhas na janela e na porta. Às vezes o pessoal acha privação, Marcos, mas eu conheço amigos meus, claro que tem que ver cada realidade, mas que eles foram para o campo e moraram durante um ano numa barraca. E eles estavam ali para poder o que? Acelerar o processo. Claro que cada caso é um caso. Não vou dizer para vocês todo mundo aí morar na barraca ou todo mundo fazer o que a gente fez. Mas se a sua família está de acordo, vocês têm esse sonho e conseguem comportar isso, ok, vão. Caso contrário, esperem, comecem a juntar mais valores e comecem a se focalizar. Essa é a cara do meu pai, gente. Olha a cara do meu pai, gente. Eu tô faceiro com facão ali, mostrando o pai, comprei um sítio e vendi minha casa. Ele disse, vocês venderam tudo. Vocês estão morando de favor. Vocês compraram um hotel onde só tem mato. Eu falei, porque pai, aqui eu vou fazer meu sítio, aqui é minha casa, aqui eu vou fazer minha horta, aqui eu vou plantar minhas frutíferas, aqui eu vou ter meu parreiral, aqui eu vou ter minhas lavouras. E olha a cara do meu pai, gente. Por isso, amados, não deixem que as pessoas desanimem vocês. Escutem a voz de Deus. Deus está falando, saiam das cidades, vão para o campo, ali ricas bênçãos. Vai, querido. E as pessoas começam a escutar os familiares, muitas vezes, que muitas vezes não estão de acordo, não entendem o que você estudou, até mesmo Satanás falando por elas, e você acaba se desanimando. Escute o Senhor, amado, escute Deus. Se eu tivesse escutado, ou talvez meu pai ali naquela época, ou meus pais ali naquela época, eu tinha desanimado, mas olha a minha cara, faceiro ali. Mas, queridos, o próprio meu pai, o próprio meu sogro veio até morar com a gente aqui, na época, porque ele também achou na loucura, mas depois ele foi se acostumando com o ambiente, sabe que vocês têm razão, e hoje mora com a gente. Eu ainda tenho o sonho de trazer meu pai e também minha mãe a morar com a gente aqui no campo. Mas essa é a cara do meu pai. Então o tempo foi passando, e a gente então veio o quê? As meninas, Maria e Sofia. Primeiro a Maria, depois a Sofia. E eu li esse texto que eu achei fantástico. Os filhos deveriam ter um jardim para cultivar, onde pudessem encontrar entretenimento e ocupação útil. Minhas filhas, quando elas acordam de manhã, elas já têm as suas tarefas do dia. Muitas abrir no galinheiro, cuidar então das calopsitas, cuidar do cachorro, do gato, e cuidar da sua própria horta, ajudar nas colheitas. Então elas têm a sua ocupação e elas amam. Maria e Sofia, se vocês perguntarem o nome de animais, de bichos, elas sabem a lua que planta, qual planta, quando planta as coisas. Desde pequenas elas são orientadas a entender. Às vezes eu falo com elas, Maria, se tu for visitar um sítio, tu não fala, meu amor, a não ser que a pessoa peça, porque às vezes ela fala, tia, a sua terra está com deficiência de boro, a sua terra está com deficiência de nitrogênio, e eu, Maria, não sei que a pessoa peça, e ela já sai falando para as pessoas, porque elas estão nesse ambiente inserido, elas estão acostumadas com isso. Então, onde que tem o que? Arranjo de plantas e flores, que contribui para o desenvolvimento e o gosto, e também do juízo. Ou seja, ao mesmo tempo que elas vão se familiarizando com essas coisas úteis e belas da criação divina, Deus ele tem um propósito para que você e sua família curtam a natureza e vejam na natureza o amor de Deus. Gente, é muito mais fácil educar os filhos no campo do que na cidade. Na cidade, gente, não é fácil. E olha que eu lido com adolescentes jovens há muitos anos. Eu tenho feito palestra, tenho encontro com eles, a toda terça-feira eu tenho estudado com eles, e a gente vê a diferença de uma pessoa criada no campo de que uma pessoa criada na cidade. Então, meu apelo é saiam das cidades o quanto antes. E ali fala né, o que as belas criações elas exercem, ou seja, sobre a mente dessas crianças, ou seja, sobre a influência, o aperfeiçoamento do caráter. E Deus ele quer mostrar isso para mim e para você. Viva no campo. É interessante aqui algumas fotinhas, né? E a Maria, ela é apaixonada, a Sofia são apaixonadas por animais. E o animal de estimação delas, além de ser gato e cachorro, mas são galinhas. Elas amam estar com a galinha para cima e para baixo. Olha só, interessante, né? Quais são as motivações reais que te levam a estar no campo? Aí é um pão de milho
totalmente feito do sítio Vila Verde, né, com levedura nutricional e tal, e assim por diante. Quais são as reais motivações que te levam para o campo? Fazer um lar? Colher as bênçãos que ali tem? Lembre-se que na cidade não há benefício espiritual na cidade. Por mais que você diga, Marcos, mas eu me dou bem na cidade. É mais fácil, então, levar a verdade ao coração dos filhos morando no campo. E sem falar que produzir o seu próprio alimento é uma bênção, amados. Muitos relutam em ganhar o pão com o suor do rosto e recusam cultivar o solo. Mas nas profundezas da terra há bênçãos ocultas para aqueles que têm coragem, disposição, perseverança para juntar seus tesouros. Ou seja, os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar, preste atenção, abra os seus ouvidos nesse momento, nesse lar confortável. São reis e rainhas. As pessoas querem ir para o campo muitas vezes e querem dar um lar para a família de qualquer jeito. Tudo bem que você vai morar talvez os primeiros anos ali numa casa mais simples, morar numa barraca, mas queridos, vocês não podem ficar nisso. Vocês precisam ter um lar confortável, ou seja, um lar que vocês possam ter prazer em estar. Não é um lar onde que você vai ter também uma cama dura, que você vai estar dormindo sempre no chão. Conforme Deus vai abrindo o caminho, vai evoluindo também. Esse detalhe é muito importante, amados. Inclusive, eu tenho um vídeo aí explicando sobre os extremos do campo. As pessoas querem ir para o campo, querem se isolar, muitas vezes, e querem botar a família num lugar onde que nem eles mesmos estão satisfeitos com aquele ambiente, nem eles mesmos estão felizes naquele ambiente. Queridos, os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Preste atenção nesse detalhe, meu querido, isso é muito importante. Agora eu vou mostrar um pouquinho da nossa vida no campo, das nossas colheitas, para incentivar vocês, não para engrandecer o nome do Max ou da família Sítio Vila Verde, não, amados, mas para engrandecer o nome de Deus, que é possível produzir o seu próprio alimento onde você estiver inserido e sem veneno, sem químicos, sem pesticidas, de uma forma simples e orgânica. É possível, amados, a gente produzir. As pessoas nos falam, Max, a minha terra é dura que é um pau. Eu plantei. Você já conhece feijão guandu? Você conhece feijão de porco? Esse feijão branco aí? Ou seja, eles rasgam a terra, eles entram com nitrogênio no solo. Ou seja, as pessoas muitas vezes pensam que só tem que fazer as coisas, só tem que passar Roundup, glifosato, para acabar com o mato. Não precisa não, amados. Olha que interessante. Olha que interessante aqui, queridos, nós produzimos até mesmo as nossas maçãs. Nós temos aqui a maçã Eva, mas ainda esse ano eu quero fazer o teste com a maçã Fuji e a maçã Gala. A maçã Eva, inclusive vocês que moram aí no lugar mais quente, é possível vocês produzirem a maçã Eva. Mas, por favor, amados, plantem pelo menos uns 10 pés, para vocês terem uma colheita durante o ano todo. Vocês vão poder fazer suco, geleia, desidratar. Uva, tem a maçã, tem a uva. Por mais que as pessoas falem, Max, aqui não produz a uva, faça o teste. Tem pessoas aí em todo o Brasil produzindo uva Bordeaux, uva Niágara. Olha que interessante, sem falar do pepino e outras coisas. Mostrando para vocês aí que é possível produzir todo o seu alimento. Vocês estão vendo nossos pratos aí de feijão, arroz, brócolis e assim. E as pessoas perguntam, onde é que vem a B12? Onde é que vem a proteína? Gente, tem muito. Na terra, quando a gente produz nosso alimento de forma orgânica, sem nada de pesticida, é possível. Ontem eu falei para vocês que a minha B12 está em 908, da minha esposa em 2100. Ah, vocês suplementam? Eu, quando lembro, suplemento. Mas muitas vezes a gente não lembra. E é por quê? Porque a gente está com a mão direto no solo, está com os pés direto no solo. A gente está lidando diariamente com eles. Inclusive nossas filhas, tudo. 100%. O médico até falou, eu fiz uma bateria de exames com tudo. O médico falou, Max, você está um gurizinho de 18 anos. Eu disse, louvado seja Deus. É uma bênção a gente estar no campo. A nossa colheita aí, nessa época das uvas, a gente colheu aí cerca de 800 quilos de uva com pouquíssimas parreiras. Às vezes as pessoas pensam que tem que ter milhões de parreiras de uva para produzir muito. Gente, pouquíssimas parreiras, mas produzindo muito, ajuda. E tudo isso, então, é mexer na estrutura do solo e a gente consegue, olha só o tamanho desse caixa de uva, né? Olha que benção, amados, a gente produz o trigo, a gente produz tudo, só não o sal ainda mais, como eu falei para vocês ontem, eu ainda quero fazer algum teste com cinza, para que assim a gente produza até o sal, o açúcar, o melado, o mel, o trigo, o milho, as frutas, tudo a gente produz. E a gente vai estar em Sumaré, São Paulo, ensinando ainda como desidratar ou como conservar esses alimentos. Eu estava lendo uma citação ontem, até não coloquei aqui, no livro ali Esperança do Solo, ali comentando uma citação que a gente deve
guardar esses alimentos, ou seja, conforme passa-se o tempo, ou seja, tem abundância de alimentos, a gente devia aprender a guardar esses alimentos para quando vier o inverno, a gente tem alimentos também. Isso é importante, amados. Mais uma vez, a gente indo para os finalmente aqui, queridos. Insisto com o nosso povo para tornar o trabalho de sua vida procurar a espiritualidade. Quer ir para o campo? Ali tem muitas bênçãos, mas ali a parte espiritual, ela vai também aflorar, ou seja, ela vai se destacar. Por quê? Porque você está num ambiente inserido que tudo promove ou remete para a criação de Deus, para Deus. Você consegue ver Deus em cada detalhe. Cristo está à porta, amados. A gente vê o mundo hoje nessa convergência, até mesmo aí com os Estados Unidos, com Trump e tudo mais, vocês vão ver que as coisas vão acelerar de uma forma, e as pessoas estão demorando, estão dormindo. A gente fala ali, insisto com o nosso povo, né? Insisto, sair das cidades. Como é que está o povo? Não, isso é para o tempo de Ellen White, isso é para o tempo dela. Amados, por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considerais uma privação seres convidados a abandonar as cidades e mudar-se para as zonas rurais. Aí ricas bênçãos para aqueles que guardam e aos que delas quiserem se apoderar, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador. Estou falando a palestra com vocês, vendo o dia amanhecer aqui, ó, e o canto dos pássaros. Ou seja, amados, Deus, ele quer te dar vida, e vida em abundância. Amém? Amém, louvado seja Deus, queridos. Não há uma família, vou repetir esse texto mais uma vez, não há uma família em 100 que se tenha beneficiado física, mental ou espiritualmente por residir na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade pode ser muito melhor alcançados em lugares afastados. Tá com problema familiar, tua família não está andando direitinho, vai para o campo. Deus promete para vocês, Deus fala que ali que as bênçãos, ali vocês vão estar mais em contato com a natureza, ali vocês vão poder estar mais entrelaçados. Ah, Max, mas eu estou brigando todo dia com a minha esposa. Claro que você vai ter que procurar resolver esse problema antes de ir para o campo, mas estando no campo, a ideia é realmente vocês viverem uma vida mais mútua, ou seja, mais uniforme, ou seja, de união. Queridos, Deus, ele tem um propósito. Será mais fácil levar ao coração a verdade e a palavra de Deus, ou seja, o cenário para os seus filhos. Quantas pessoas estão perdendo os jovens? Antigamente, os jovens, você falava, filho, vem para dentro de casa, já está noite. E o filho dizia, mas pai, mãe, ainda tem uma claridadezinha, estava lá brincando na rua, certo? Com qualquer coisa, era taco, era bola, era vôlei, era brincando de carrinho, era brincando de boneca, era brincando na terra, era, né, entendeu? As pessoas, hoje não, hoje filho, sai para a rua, filho, vai para fora de casa, filho, vai brincar no pátio. E a criançada só quer ficar enfurnada dentro dos quartos, assistindo sabe-se lá o quê. E a gente tem perdido dia após dia os nossos filhos. Vai para o campo, coloque tarefa para eles. Mostre para os filhos que vocês também estão felizes nesse ambiente e eles vão amar a vida no campo também. Vão poder estar com vocês plantando, conhecendo. Finalizando aqui a vida de Jesus, página 28. Jesus, Cristo, passava horas mais felizes quando estava a sós com Deus em meio aonde? A natureza. Ao terminar o trabalho, apreciava ir aos campos para meditar nos vales verdejantes, ou para orar a Deus nas montanhas, ou ainda em meio a árvores das florestas. Ouvia o gorjejo dos pássaros, cantando ao seu Criador, e sua voz se unia a deles em alegres cânticos de louvor e agradecimento. Saudava a cada manhã cantando hinos de louvor. Ao amanhecer, estava sempre em um lugar sossegado, meditando em Deus, orando ou lendo a Bíblia. Depois dessa hora tranquila, voltava para casa e assumia seus deveres diários de forma exemplar. Cristo lhe dá o exemplo de que nós devemos estar o quê? Em meio à natureza. Gente, tantas vezes falado isso para o nosso povo, e a gente vê aqui, talvez tenha pessoas que não são adventistas aqui, e eu louvo a Deus pela vida de vocês também, mas essa mensagem foi dada há muito tempo atrás para o povo adventista, e sabe quem mais se apropria disso? Eu falei para vocês, as pessoas que mais nos procuram, judeus, espíritas, e assim por diante. O povo adventista que tem essa verdade, ó, falava outra vez, né, eu falando essa palestra para pessoas que não são da igreja, para um hall ali de pessoas espíritas, onde tinham doutores e tal, e gente PhD no assunto, e o Marx, agricultor, falando isso para eles, né? Eles vivendo, indo para o campo e falando, vocês têm essa verdade há tantos anos, por que vocês não vivem isso? Por que não é falado no hall de vocês? Olha que eu sou um assíduo frequentador da igreja, não sou batizado, né? Mas eu gosto da igreja adventista, mas eu nunca vi as pessoas falando sobre isso, por que não é mais falado sobre isso?
Amados, Deus tem verdades para o povo de Deus e nós precisamos a cada dia viver isso. Olha que interessante, a cara do meu pai, daquela foto, né? Para finalizar aqui. Aquele mesmo lugar que eu estava com meu pai, hoje está completo, ainda mais diferente, mas naquela época, logo depois, cerca de 2, 3 anos depois, estava assim. E eu pude ter o privilégio de trazer o meu pai. Pai, lembra desse lugar aqui, dessa foto? Olha como é que está hoje. Olha que bênção. Você lembra da casa como é que estava daquele jeito? Olha como ela está hoje. Então, amados, prestem atenção. A gente tem que prefigurar o futuro, tem que estar pelos olhos da fé, dizendo aqui vai ser minha casa, e aqui Deus vai me abençoar, e aqui a gente vai produzir então o nosso próprio alimento. Vou mostrar para vocês aqui, opa, cliquei errado aqui. Olha só essa parte. Olha onde é que eu estava ali inserido. Ali era com meu sobrinho na época, só mato, só capoeira, e olha só a roça, e olha só o nosso feijão. Que feijão, amados. A gente capinou, a gente roçou, a gente capinou aquele pedaço de terra e plantamos ali, né? Misturamos milho, feijão, abóbora. E, gente, foi uma benção, uma colheita assim, muito farta. Eu nunca me esqueço que eu plantei 1 quilo e a gente colheu quase 70 quilos naquela terra de feijão. Foi algo assim incrível, sem nada de doença, sem nada de praga. Gente, foi algo incrível. Olha o lugar onde que a minha esposa está e olha onde é hoje. A gente entrou no campo e a gente saiu plantando então frutíferas. Método do anjo. A gente tem um vídeo explicando passo a passo o método do anjo. No nosso e-book também tem o método do anjo. Então, amados, vai para o campo, mas plante alguma coisa. Primeira coisa, veja onde vai ser a sua casa, depois saia plantando frutíferas, para que você, conforme você vai indo, elas vão, ao passar do tempo, produzindo. E finalizando aqui, depois eu vou falar agora o último relato. Amanhã, queridos, eu quero fazer uma palestra como cuidar das plantas. Convide seus amigos, mesmo pessoas que não sejam da igreja, mas tem aquelas pessoas que têm dificuldade até mesmo de cuidar de um cacto. Convide ela amanhã, que amanhã a gente vai falar abertamente, de uma forma bem prática, de como cuidar das suas frutíferas, dos seus alimentos ali, produzir o seu próprio alimento. Eu quero finalizar para vocês sobre a vida no campo e o testemunho com anjos. Eu vou dar 2 relatos aqui. Na verdade, podemos dar muito mais, mas o tempo eu sei que corre contra nós. Rapidinho aqui, amados. Nós estávamos no campo, tivemos a nossa primeira filha, chamada Maria. A Maria, ela durante 3 meses, quando nasceu, ela não dormia. Ela tinha um problema de refluxo. A gente não entendia, levava para tudo que é lugar, gente. Chapéu, nada de resolver. Mas 3 meses sem a gente conseguir dormir à noite. Sabe o que é isso? 3 meses ininterruptamente, todas as noites, sem dormir. Ela chorava. Isso levou a um esgotamento meu e da minha esposa. E em tantos anos a gente a gente não briga, entendeu? Dificilmente a gente discute e tal, né? Mas a gente começou então a perder as linhas, né? Perder-se a estribeira, como se diz aqui no sul, né? A gente começava a ficar nervoso, né? E tal. E eu disse, Senhor, o Senhor nos deu essa verdade, o Senhor nos deu esse campo, o Senhor nos deu essa casa, né? Queremos criar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Estamos aqui inseridos nesse ambiente, já estamos produzindo nosso próprio alimento. O que está acontecendo, meu Pai? E nós, em oração, suplicava ao Senhor para que Ele abrisse a nossa mente. Senhor, é realmente o propósito de nós estarmos aqui? Ou talvez foi uma falha minha? Ou foi um erro, a gente se precipitou, estarmos vivendo no campo? Senhor, por favor, nos ajude com um sinal, nos ajude com uma bênção. Por favor, a gente já estava no esgotamento. Para ter uma ideia que nós revezávamos, uma noite era minha esposa, outra noite era eu cuidando, outra noite era minha sogra, e assim por diante, a gente estava no esgotamento. Teve um dia que a minha sogra, então, cuidou da Maria. A nossa casa era pequena, vocês viram, né? Nossa casa ainda é pequena. A gente aumentou um pouco mais ela só. Mas na época só tinha a cama, onde nosso quarto era inserido, preste atenção, amados. Tinha um roupeiro, e entre o roupeiro só cabia o carrinho onde a Maria estava dormindo. E eu e a Dani dormia no chão aqui na cozinha. E minha sogra, certa noite, com a bebê chorando, também esgotada, coitada, a minha sogra, né? Adormeceu. E ela fala que certa hora da noite, ela sentiu uma mão sobre ela. Mas não aquela sentia assim, tô com medo. Não, algo assim, tipo, acalmando ela. Uma mão, 2 mãos assim, acalmando, tipo, afagando ela. E aquela noite, a bebê dormiu. Ela de manhã, ela não é adventista, ela de manhã disse, Max, quem é que teve aqui? Como assim, quem é que teve aqui? Nós estamos dormindo na sala, não tem nem como chegar na senhora, porque só tem o berço, então tem que tirar o berço para chegar na senhora. A casa era tão grande, né, que não tinha como. Ela disse, Max, aconteceu que essa noite a bebê estava chorando e simplesmente ela parou. E eu chego a me arrepiar, gente, quando eu falo isso, e eu senti uma mão, 2 mãos assim, né, afagando.
dizendo assim, tipo, e eu perguntei para ela, você teve medo? Ela disse, não, inclusive eu dormi. Ela dizendo assim, olha só, gente. E eu disse, nossa, Deus está dando para nós o indício, né? Mas passou-se 2, 3 dias, a bebê continuou chorando, chorando de noite. Eu disse, Senhor, o que será que está acontecendo essa noite? Eu e a Dani passamos em claro. Eu me lembro que essa noite a Dani estava dando de mamar, ela dando de mamar dormindo, ela nem sabia mais se era dia, se era noite, né? A tal esgotamento que a gente estava. Mas, naquela noite, eu não sei nem como a gente dormiu, a bebê dormiu, nós dormimos de qualquer jeito, e eu acordar pela manhã, minha sogra, né, eu falei para você, ela mora quase 100 metros para baixo, veio apavorado, tipo esse horário da manhã, e disse assim, quem é que estava aqui? Eu disse, como assim, quem é que estava aqui? Não, Max, vocês vão ter que me explicar. Há 2, 3 noites atrás eu senti um afago, e agora, eu e né, meu marido, no caso, o meu sogro, a gente viu alguém nanando a Maria. Disse, como assim nanando a Maria? Como é que a pessoa era? A pessoa era parecida contigo, Max. Tava de boné rosa e camiseta rosa. E lá da parte de baixo, ela olhava para cima e via alguém nanando uma criança, nanando a Maria. Eu disse, sogra, para com isso, sogra, não deixa eu assustado aqui, porque primeiro não tenho boné rosa, eu não tenho camiseta rosa, olha o meu roupeiro aqui, procura. Ela não satisfeita começou a olhar ali e tal, né? Eu disse, Max, o que aconteceu? Eu tenho certeza, a gente tem certeza que a gente viu alguém nanando a Maria, de um lado para o outro aqui na área, assim, ó, fazendo naná. Eu disse para a sogra, eu sei quem estava aí. Eu até me emociono quando falo isso, né? Era o anjo de Deus nos ajudando a cuidar da nossa filha na época, né? E ela disse, Marcos, eu estou perplexo. Eu expliquei para ela, Dona Maria, a gente suplicou ao Senhor, porque a gente não aguentava mais nesse processo, se realmente a gente tinha feito uma boa escolha estarmos no campo. A gente pediu para Deus um sinal. E Deus, o que fez? Deu o sinal. Nos mandou um anjo para cuidar da Maria, enquanto a gente estava dormindo. Outro relato, amados, também de anjos, indo para os finalmente aqui, um dia nós fomos no culto, numa quarta-feira à noite, e quando nós chegamos em casa, nós tiramos a Maria do carro, e a Maria na época tinha 1 ano e meio, 2 anos ali, ela começou a olhar para o céu e disse, papai, anjos, papai, anjos, papai, anjos. Ela começava assim, né? Olhava assim e falava, e a gente perguntava, o que você está vendo, Maria? E ela, papai, anjos, anjos. E ela fazia assim com as mãozinhas para cima, assim, sabe? Olhando assim e tal. E eu falei para Dani, vamos ficar aqui. Quem olhava para nós era louco no escuro, né? Completamente escuridão. E ela, no escuro, vendo anjos no céu. E eu disse assim, mais uma confirmação, né? Eu não preciso dizer que depois disso, depois que a gente viu esse relato com anjos, né, a Maria alinhou, né, do seu problema gástrico e tal, e não tivemos mais problemas. Amados, o que eu quero falar com isso? Não que a gente é especial, que a gente é não, a gente é humilde, a gente é falho, a gente é pecador, lutando com o nosso defeito de caráter a cada dia, pela graça de Deus, queremos vencer esses defeitos, mas eu quero dizer para vocês, amados, Deus ele tem ricas bênçãos para vocês no campo. Max, talvez eu vou ficar na cidade até Jesus voltar. Pode ser que seja a sua realidade. Mas conforme Deus abre o caminho, vai, meu irmão. Se tu tem condição, vai, meu irmão. O tempo é agora, ou seja, já está passando o tempo de estarmos vivendo no campo e produzindo o nosso próprio alimento. Deus, ele tem um propósito para mim e para a tua vida. Mas a gente precisa se colocar nas mãos de Deus para que realmente possamos entender o que Deus quer na nossa vida. E eu finalizando aí, né? A partir desses relatos e tudo, a gente então começou a criar um canal para tentar ajudar as pessoas sobre vida no campo. E a partir dali a gente tem então visto, até lemos ali ontem, que o propósito de Deus, ou seja, o trabalho missionário é ajudar as pessoas a produzirem seu alimento, ou seja, ir para o campo, a mexer com a terra. Eu disse, olha só, nosso trabalho missionário é ajudar as pessoas a irem para o campo de uma forma mais segura, mais tranquila, através do nosso vídeo, através do nosso testemunho. E eu tenho falado esses relatos a mundo afora, desses relatos de anjos, entre outras coisas mais, que o tempo não nos permite, mas um dia a gente tem mais relatos aí que aconteceram com a gente. Amados, o que eu tenho falado para vocês? Que Deus ele tem sido muito bom para com a nossa vida, nos dando esse privilégio de estarmos vivendo aqui. Tem perrengues, tem problemas, tem dificuldades? Tem ataque de pragas, tem ataque, ventania, granizo, a gente sofreu com enchente, com granizo, com ventania, vendaval arrancando tudo, quebrando tudo que é árvore. Teve problema com pragas aí, agora chegou na época de cabeludo era por tudo que é parte aí? Tem. Mas mesmo assim, é uma bênção estar no campo. E eu digo isso para vocês com toda a segurança que Deus tem
inúmeros benefícios, ele tem tesouros escondidos para vocês na vida no campo. Deixa eu só sair aqui da palestra, deixa eu só finalizar aqui, isso, fechando, deixa eu fechar aqui e parar a apresentação, né, para voltar aqui para minha tela. Aqui, isso, ok, voltei para minha tela. Amados, vamos só finalizar com uma oração, depois eu estarei aberto a perguntas, só vou pedir para vocês cuidarem as perguntas, que hoje é sábado, né, dia do Senhor, não vou poder responder talvez perguntas sobre cultivo, ou deficiência de plantas, ou pragas, né, mas eu posso talvez ajudar vocês com uma pergunta referente a campo, a vida no campo, a sair da cidade, alguma coisa que vocês ficarem em dúvida e queiram perguntar, né, mas vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Pai querido, nosso Deus, te agradecemos por esses momentos aqui. Mais uma vez, ó Pai, colocamos a vida dessas famílias, a nossa família, em Tuas mãos, pedindo, ó Pai, que o Senhor abra as portas, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, para que essas famílias que ainda não conseguiram sair da cidade possam sair o quanto antes. Mas, Senhor, para aquelas que estão no campo, que elas fiquem fixas ali, que elas se tornem prazerosas para ela, e elas entendam, Senhor, nosso Deus, que este é o lugar propício para ela e para a sua família. Coloque o desejo, o coração, através do Teu Santo Espírito, no nosso coração, para que possamos continuar firmes na vida no campo. Nos ajude, ó Pai, a entendermos o momento que estamos vivendo. Por favor, Senhor, venha a este mundo, volte para nos buscar, pois queremos viver a eternidade juntamente contigo aí no céu. Esse mundo, ó Pai, não dá mais, e suplicamos que o Senhor venha o quanto antes. Por favor, Senhor, pedimos encarecidamente, não que há méritos em nós, mas pelo Teu sangue suplicamos uma bênção especial sobre cada família que está aqui ou que irá assistir esse depoimento, e que o Senhor